Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhada na descrição deste vídeo que aí você descobre quais são essas outras redes sociais, certo? Estou vindo aqui hoje para comentar o segundo dia de provas do vestibular da PUC-Rio. Começando pela prova de matemática. Quem assistiu aqui ao vídeo em que eu dei algumas orientações, alguns palpites de questões que poderiam aparecer nesta prova, eu acho que se deu bem, ou pelo menos não foi pego ou pega de surpresa. O que eu comentei que tinha caído em anos anteriores, na verdade, lá nas provas do ano anterior em matemática? Eu falei de probabilidade, de equação de primeiro grau, de equação de segundo grau, de geometria espacial, de geometria plana, falei de porcentagem, mais de uma vez caiu, inclusive, de área, geometria plana, óbvio, né? Ou óbvio, e de progressão aritmética, a famosa PA. E grande parte disso caiu de novo, pelo menos uma questão de cada um desses conteúdos que eu citei aqui. Também tinha uma questão lá de módulo, também tinha uma questão lá que, se eu não me engano, era de conjunto, certo? Por que eu estou falando isso? Perdão, isso aqui é um vídeo raiz, não tem edição, então eu limpo o nariz na hora do vídeo, certo? Por que eu estou falando isso? Só para ratificar, só para confirmar como é importante você estudar por meio de provas de anos anteriores. Por quê? Porque assim você vai identificando padrões. O que acontece? Conteúdos que são comumente cobrados nessas provas. Se você por acaso estiver aí no futuro assistindo a este vídeo, sei lá, em outubro, setembro ou outubro de 2022, pegue essa prova que teve aí ontem, certo? Pegue as provas que ocorreram na semana passada para você poder estudar. Agora falando de ciências da natureza, começando por biologia. Foi um momento em que eu vi uma tentativa maior de contextualização da parte da PUC. Como assim? No ano passado tinha lá uma questão sobre vírus, esse ano caiu uma questão sobre vacinação, era até um dos meus palpites, inclusive. Também vi uma questão sobre desmatamento, os efeitos do desmatamento nos biomas brasileiros e tal. Tive uma questão sobre célula, chegamos a comentar também que poderia cair alguma questão falando sobre célula, falando sobre fisiologia, ok? Na prova lá, que seria a prova de física, tinha uma questão de eletricidade, certo? Também comentamos. Tinha lá algumas questões de colisão e tal. E uma outra questão, uma outra coisa, na verdade, um outro aspecto que me chamou a atenção nessa prova da PUC, foi um aviso logo no início que as questões não estavam numeradas, até porque o sistema procurou sorteá-las em ordem aleatória para evitar cola, visto que a gente teve algumas denúncias de fraude, algumas denúncias de cola em etapas anteriores. Algumas dessas denúncias que estão sendo investigadas, inclusive, segundo a PUC, a gente já teve até candidatos e candidatas eliminados e eliminadas por causa disso tudo, beleza? Continuando aqui, agora ali para a prova de ciências humanas, a prova de geografia, a prova de história. Também, tal qual em anos anteriores, de uma questão de cartografia, uma questão de clima, uma questão sobre biomas brasileiros, certo? Tal qual, como eu já comentei, vi em provas de anos anteriores. Mas, cara, muito se comenta, né? Professores da área sempre falam que a prova de geografia da PUC às vezes cobra um detalhe, cobra lá uma nomenclatura que muitas vezes não é de conhecimento de grande parte dos vestibulandos. Quem sabe para ter uma questão que ninguém acerte, quem sabe para tentar nivelar o vestibular de algum modo, mas enfim, né? Não sou especialista nessa área, vocês podem procurar os seus professores e professoras para ver o que eles têm a comentar. Já comentei aqui alguns aspectos da prova de português, redação, literatura, certo? Não tenho tanta base assim para comentar sobre a prova de ciências humanas, de história e geografia, e nem sobre as outras que eu já citei aqui hoje. Mas enfim, também vi lá uma questão falando sobre acordos climáticos recentes, algo que muito provavelmente você discute nas suas aulas de geografia na escola, no cursinho, que você vê no noticiário. Também tinha lá uma questão sobre geografia política, perdão. Também vi duas questões muito interessantes. Uma questão sobre história do Rio de Janeiro, uma questão sobre geografia do Rio de Janeiro. Quando a gente tinha um vestibular da UFRJ aqui no Rio de Janeiro,
muito se comentava sobre isso, sobre história do Rio, sobre geografia do Rio, e muito se comentava que isso não estava no currículo de muitas escolas. Até com isso, muitos professores davam aula em cursinho, davam aulas em escolas, se voltando especificamente para questões como essa. Hoje em dia, aqui no Rio, é muito comum ter passeios turísticos, ter guiamentos, ter trabalhos de campo, aulas de campo ali pelo centro da cidade, falando, né, sobre a geografia, sobre a história do Rio, por exemplo, certo? Continuando, vi ali também uma questão sobre comércio internacional, vi uma outra questão sobre a reforma e contra-reforma, um conteúdo clássico, digamos assim, de história. Se eu não me engano, na prova do ano passado tinha uma questão sobre independência, e na deste ano teve uma questão sobre centenário da independência. Agora, outra mostra, outra prova de uma contextualização maior nessa prova de ciências humanas. Tinha lá uma questão falando sobre a Semana de Arte Moderna, que no ano que vem vai fazer, olha só isso, 100 anos. E eu cheguei a comentar com vocês, né, que no ano passado tinha uma questão sobre a independência dos Estados Unidos, se eu não me engano, e na prova deste ano tinha uma questão falando sobre o Haiti, sobre a independência do Haiti, se eu não me engano. Cheguei a comentar com vocês, né, estudar os principais processos de independência de países da América, certo? Enfim, fiz o apanhado geral aqui sobre esse segundo dia de provas. Lógico que muita coisa ficou faltando, até porque não é a minha especialidade, mas você pode procurar em outros canais de vários colegas de história, geografia, biologia, física, química, matemática e por aí vai. Agora, uma parte bastante importante aqui. Você deve ter acompanhado lá na minha outra rede social, eu fazendo uma série de enquetes. Desde o que as pessoas acharam da prova da PUC, desde que se foram bem ou não. Deixa eu ver o que mais eu perguntei lá. Perguntei o que caiu. Aí eu perguntei, quem é que vai fazer o ERJ? Perguntei, quem é que vai fazer Enem? Quem é que vai fazer outras faculdades particulares aqui do Rio de Janeiro? O que eu peço para você agora? Deixa aí nos comentários. Se você for fazer o Enem, se você for fazer o ERJ, escreva, vou fazer Enem, vou fazer o ERJ. Se você for fazer os dois, ótimo. Se você for fazer alguma outra faculdade particular do Rio de Janeiro, a gente tem aqui, que eu já vi que é o foco de bastante gente, Fundação Getúlio Vargas, FGV, IBMEC, ISPM, IBMR, Veiga de Almeida, Faixa, enfim, numerei aqui 6. Se tiver faltando alguma, você me lembre, por favor. Mas vamos lá, coloca aí no comentário, coloca aí quais outros vestibulares você vai fazer, Enem, UERJ ou alguma dessas 6 faculdades particulares aqui do Rio de Janeiro, e a gente continua junto. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube e pelas outras redes sociais, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.